Então chegamos a mais um Raizcast, dessa vez o episódio número 18. O Raizcast, para quem está chegando pela primeira vez, é aquele programa que entrevista empreendedores, porque lá no começo, há 6 anos atrás, eu ficava pensando, será que toda a dificuldade que eu tenho é a mesma dificuldade que os empreendedores têm? E além disso, eu fui descobrindo que o Raizcast, vocês que vão ouvir pela primeira vez, ou ver aí, ou quem já está acostumado, é uma aula de empreendedorismo. E hoje nós temos um convidado especial que, entre todos os programas, ainda não entrevistei a área dele. Hoje eu vou descobrir mais alguma coisa sobre essa área. Mas antes disso, eu sigo o mesmo padrão do programa. Não sou eu quem apresento o convidado. Quem se apresenta é o próprio convidado. Boa tarde, meu nome é Felipe Dueller, eu sou representante da concessionária Itaimbe Automóveis, atuo no mercado automotivo há mais de 25 anos, trabalho em uma empresa familiar que tem 5 lojas no Rio Grande do Sul, atuo diretamente mais na área comercial e aprendendo a cada dia, né? Vamos iniciar, que nem diz a redundância, do começo. Quem era o Felipe? Primeiro, o Felipe é natural da onde? Sou natural de Santa Maria. Santa Maria. Então, vou dizer que está na estatística de apenas 20% dos empreendedores que passaram aqui no programa que empreendem em Santa Maria e são de Santa Maria natural. 80% do empreendedor, isso é uma coisa que me chama a atenção. A maioria do empreendedor aqui em Santa Maria não é santamariense. Ele vem de fora, fica por aqui, começa a empreender. O Felipe, na infância, quem era o Felipe da infância? Eu sou uma pessoa que eu perdi meu pai cedo, no acidente de automóvel. Eu perdi meu pai com 13 anos de idade. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa que quem me criou foi literalmente a empresa, né? Porque o meu irmão mais velho tinha 20 anos na época, né? Ele me cobrava muito que estivesse sempre na empresa. Então, quando eu tinha algum dia que eu não precisasse ir na escola, eu era cobrado para já comprometido a estar no turno da empresa. Então, a empresa, desde esse, ela me cobrou horários, me cobrou disciplina, me fez muitas cobranças, né? Que faz parte da vida, assim, não me queixo, né? Então, entendo que todos têm uma passagem, necessidades. Eu, quando era mais novo, estava ingressando na empresa, uma empresa familiar. O meu irmão, com uma ideologia de me treinar e fazer com que eu conhecesse novos horizontes, ele conseguiu que eu fosse estagiar numa empresa de consórcio em Santa Maria, na época eu atuava em Santa Maria. E naquela época eu tive muitos aprendizados, né? Eu tinha 18 anos na época, 17, 18 anos, e eu estagiei nessa empresa aí, e o meu chefe na época, anos depois, veio a trabalhar comigo, né? Mas ele me ensinou de algumas maneiras que eu te digo assim, hoje eu sou um cara que trabalha muito em empatia, porque eu já tive no outro lado, assim, de empregado, e hoje eu entendo que para te ser líder, tu tem que mostrar o caminho, assim, não é simplesmente... Eu acho que chefe é uma situação muito... Ela é fácil de tu fazer, quando tu tem um conhecimento do negócio, né? Mas quando tu decide ser líder, tu mostra o caminho, tu convence, né, os teus seguidores. E eles vão te seguir, mesmo não estando contigo, perto de ti, né? Confesso que já treinei muita gente pro mercado, né? Mas faz parte do processo também, né? Tu não pode ficar guardando conhecimento para ti, porque tu tem uma equipe que tu não apoia ela, tu não orienta, tu não ensina, automaticamente tu desqualifica a tua empresa do mercado, né? Então, até voltando a esse assunto, que quando eu trabalhei nesses 3 meses, assim, foi um aprendizado, né? E eu fui muito cobrado lá, e até teve uma situação lá que esse meu chefe me cobrou na frente da equipe, assim. Eu até achei que foi uma maneira
foi uma maneira bruta, né? Mas eu levei como aprendizado e hoje, quando tem alguma situação que faz parte do chefe, né, do líder também, ele dá os feedbacks individuais, né? Eu lembro muito disso e eu trabalho muito empatia para fazer com que chegue a comunicação, né? Que eu entendo que a comunicação simplesmente não é o que tu fala, né? É o que a outra pessoa entende. Então, eu tenho feito diversos cursos e coisas com o intuito de melhorar essa parte da comunicação, porque eu entendo que a comunicação é cara, é uma ferramenta que, se tu não usar ela bem, tu cria uma informação errada também na empresa, né? E a equipe, ela, por mais que estejam próximos, assim, eu acredito que todas as empresas têm um problema de comunicação. Seus grandes problemas estão na comunicação. E tu trabalhar isso, procurar fazer de uma forma clara, é um trabalho diário, né? Inclusive, eu fiz um curso no MBA na FGV e eu trabalhava muito na área tem uma matéria lá que fala sobre muita comunicação, né? E eu sempre, quando chamava alguém para conversar na minha sala, aí eu via que a pessoa ela se sentia, não se ficava à vontade, que achava que estava acontecendo alguma coisa, que eu não estava gostando do serviço dela, do trabalho. E daí eu pegava e esclarecia, olha, se eu tiver alguma coisa que eu não estiver gostando, eu vou te falar. E se tiver alguma coisa que tu não estiver gostando, me fala. A gente está aqui para a gente conversar. Então, não precisa te explicar o que tu tá achando, que se eu tiver alguma dúvida, eu vou te perguntar. E no passado, quando a gente queria chamar alguém de burro, tu dizia assim, olha, eu vou desenhar para ti. E eu tenho até um quadro lá na minha sala que eu brinco assim, olha, eu conto essa história de quando tu for me explicar, desenha. E quando eu for explicar, eu vou desenhar fluxograma, organograma da empresa, fluxo de processo, como é que a gente deve agir na empresa, para não eliminar dúvidas. Porque no momento que tu faz uma explicação, mas tu não trabalha com qualidade essa explicação, tu gera um resultado ruim de processo. Então, a gente está no Brasil aqui que tem uma cultura que é muito, a gente fala da cultura brasileira, né, do jeitinho brasileiro. Isso aí me ajudou a entender um pouco isso, porque eu estagiei em 2010, eu morei um ano nos Estados Unidos, fui estagiar numa concessionária da Penske lá, que o mercado automotivo fala muito que tudo que acontece nos Estados Unidos, por 3, 4 anos acontece no Brasil. Então, eu estagiei numa concessionária muito maior, que defendia a marca a Penske tinha inúmeras concessionárias nos Estados Unidos, né? E eu trabalhei na Mazda. E lá eu entendi a diferença do jeitinho brasileiro e do não ter o jeitinho brasileiro. Porque antes de ir para lá, eu já trabalhava nas concessionárias da família. E sempre tinha os vendedores reclamando dos processos, que os processos não era muito documento. E eu, dentro daquela caixinha, eu disse, cara, de repente deve ser isso aí mesmo. E quando eu fui nos Estados Unidos, lá eu vi que cada processo, no Brasil, era em torno de 6 documentos para te fazer o dossiê, né, de recebimento do carro usado, emissão de nota fiscal do carro zero. Nos Estados Unidos eram 14. E lá tinha formulário até para o vendedor que ele tinha que mandar toda a documentação do cliente, preencher tudo e mandar para o Pentágono para ver se o cliente não estava sendo procurado pela justiça americana. E se tu vende um carro lá para quem está sendo procurado pelo governo americano, tu é preso também. E lá os vendedores vendiam um volume maior de carros, com um volume maior de documento e dava tudo certo. E lá eu entendi que o jeitinho brasileiro aqui, o que acontece muitas vezes, não generalizando assim, mas em muitos processos do meu negócio lá, as pessoas entregavam os processos que tu tinha que estar com o dossiê tudo completo, né? Por exemplo, o DUT de transferência do veículo. E tinham vendedores que tentavam me explicar que estava completo, só estava faltando o DUT. E eu disse, cara, se está faltando o DUT, então não está completo. E eles tentavam me explicar, está faltando um extrato, mas está completo. Eu disse, cara,
Então, se está faltando alguma coisa, não está completo. E isso aí fez com que eu brinco muito com os vendedores lá, né? Na linguagem chula que eu digo que não existe, é que nem mulher, não existe mulher meio grávida. Ou o processo está certo ou está errado. Ou ela está grávida ou Ou ela não não está. tá. Então eu brinco muito com os vendedores e falo que o processo ele tem que ser correto. Tu vai fazer um pedido, um veículo, que é a certidão de nascimento no negócio, ele tem que estar claro. Se tu tem que ligar para explicar, é porque está errado. O que tu sentiu a diferença de pessoal como trabalha nos Estados Unidos, como trabalho brasileiro? Qual é a diferença? Porque eu vejo que no Brasil, e a gente analisando, nós estamos até talvez menos burocrático, porque cada setor que eu entrevisto, estou conversando, agora tu me falou no automobilístico, tem uma diferença que os Estados Unidos é bem mais difícil, é bem mais complicado. E eu vejo que todos que eu conversei, todas as entrevistas que já passaram, inclusive a última entrevista, se eu não me engano, ele estava me falando sobre a questão do INSS nos Estados Unidos, da aposentadoria. Eles mandam por carta, tu tem que... É muito mais complicado que no Brasil. O Brasil é bem mais à frente nessa questão burocrática e documentação. Tu me falou que no automobilismo a mesma coisa. Lá tem muito mais documento. Mas por que lá funciona mais do que aqui? Eu acredito numa questão da cultura. Eu, assim, essa correlação que eu posso te dizer, assim, que nos Estados Unidos, lá, essa parte do empregador, eles têm uma diferença cultural, né? Que eu posso te dizer, assim, que lá, um dia a pessoa é chefe de departamento. E aconteceu um caso lá, quando eu estava na concessionária, que chegou lá os diretores da Penske que falaram pro chefe da oficina lá, que o gerente de pós-venda, que ele não seria mais gerente de pós-venda, que ele teria que ser eles iam diminuir o cargo dele, mas ele poderia continuar dentro da empresa, né? E isso na legislação brasileira não é permitido, né? Então, o que eu posso te dizer assim, lá eles pagam mais pela hora trabalhada. É uma coisa assim, se tu não brigar pela empresa, pelo trabalhador e pagar mais para eu acho que ele é muito mais fácil essa parte de tu sair da empresa e tu ir para trabalhar em outra empresa. Então, ele aumenta essa concorrência entre as empresas pela qualificação do profissional, né? Eu, sinceramente, entendo, assim, que nos Estados Unidos é muito mais fácil essa parte da documentação, né? Previdência Social lá, a informação que eu tenho que eles faziam muito investimento em Bolsa de Valores, que eles não tinham essa que nem tem no Brasil, né? Então, é uma coisa que tem bem menos força que aqui no Brasil tem, né? E lá, me falou um especialista, teve uma entrevista especialista dessa área previdenciária, e ele disse que nos Estados Unidos é muito mais mecânica do que digital. Muito mais complicado, os caras quase não dão conversa, é bem mais difícil que o Brasil. No meu departamento, lá no meu ramo de automóveis, lá o americano, ele não era muito, gostava de comprar carro, assim, de fazer essa experiência, de conhecer o carro e o ambiente. Ele gostava de chegar lá, escolher o carro, ver o que tem de diferença. Ele gosta de um negócio mais dinâmico, né? E a placa, quem tem é o dono, né? Quem tem é o dono, inclusive, assim, essa parte, ela é muito mais rápida, né? O americano, ele não... claro que as marcas de volume, né? Ele não aceita esperar, né? Ele chegava lá, a concessionária que eu estava tinha 450 carros à pronta entrega. O cliente chegava, já escolhia, eu quero aquele ali. Botava a placa dele. Ele até dava uma volta, ele tirava a placa do carro usado dele e colocava no... Que eu acho que isso aí é uma coisa que o Brasil deve seguir, né? De tu ter a placa tua, né? Não do carro. Hoje acontece alguns casos que tu vende, transfere o carro, depois entra uma restrição judicial, o cliente tem algum problema, com uma dívida, alguma coisa assim, uma coisa com a justiça e acaba alienando um carro que nem está em poder mais do cliente, né? E é muito mais fácil, né? Porque a placa registrar o nome da pessoa. Chegou, trocou o carro e vai embora. É um negócio muito mais rápido e é incrível, assim, como tu nota a velocidade. E não tem também lacre, né? Não bota um lacre, não tem obrigatoriedade de estar na frente. Não tem lacre e outra coisa, o carro ele não é declarado no imposto de renda, né? Ele é classificado como um bem de consumo, né? Então, que é o real, né? É um bem de consumo, não é um patrimônio, né? Na verdade.
E lá o IPVA na Flórida, lá onde eu morei, tu pagava pelo peso do carro, né? Não é pelo preço. Então, Que é justo, que é o que vai usar o é, asfalto, né? tu via o Porsche, assim, um carro custava 80, 100 mil dólares lá, tu pagava $200 por ano. E o IPVA vencia na data do teu aniversário. Então era uma coisa que A placa no teu nome. é bem interessante, assim. E por isso que muitas pessoas falam que tu vai ter um carro esportivo de altíssimo padrão. Eu tenho amigos em São Paulo que têm casa na Flórida e eles têm o carro lá. Às vezes tem São Paulo, claro, de São Paulo é um outro mundo também, né? Questão de segurança, tudo. Segurança e tudo. Mas o carro ele é muito mais barato ter um carro desses na Flórida que ter um carro. E até porque anda melhor, né? Tem lugar para andar, dá para infraestrutura, tudo. toda a infraestrutura, né? Mas vamos começar lá na Itaimbé. Pode nos contar um pouco sobre a história da Itaimbé Automóveis e como ela se consolidou em Santa Maria? Como foi o início? Quantos anos? A Itaimbé Automóveis, ela é uma marca que ela veio. A gente veio de um grupo da Massey Ferguson, né? Que a gente tem um grupo que hoje completaria 70 anos, que começou em 1964, que a gente tinha uma roseira em São Pedro. O meu pai, mais 2 irmãos, foi a primeira geração, né? Aí, com o tempo, eles começaram a expandir os negócios para a área de Santa Maria, entraram de sócios em várias empresas, né? Sul Veículos, depois saíram e foram sócios da Pampero. Aí a Pampero, Sul na Veículos época, é Fiat, né? Fiat. Pampero é Volks. Isso aí. Aí tinha a Volks, ela tinha a bandeira da Massey Ferguson. E com o decorrer do tempo separaram a sociedade e os meus tios, junto com meu pai, eles assumiram a Massey Ferguson em Santa Maria. E ali como o negócio começou a crescer, né? Então, desde 64, 1968. Aí depois disso, com o decorrer, a gente começou a ter bastante expertise no negócio da maquinária agrícola, né? Essa parte de revenda, tudo. E em 1994, uns 2 anos depois do meu pai ter falecido no acidente automóvel, surgiu a possibilidade de a gente abrir uma bandeira da Mitsubishi em Santa Maria. Naquela época que o Collor pegou e disse que o Brasil só tinha sucata, que era muito fechado, né, o mercado automotivo, e ele baixou a alíquota de importação dos carros e teve aquela invasão de carros importados, né? E a gente surfou aquela onda, né? Então, a Mitsubishi a gente abriu na Presidente Vargas ali, onde era uma quadra abaixo ali do Hospital da Caridade. A gente ficou com a concessionária, uns 4 anos, com a concessionária. E nesse meio tempo a gente vendeu muitos carros com uma tecnologia que a gente não eram desconhecidas na época, né? E depois o que aconteceu? Era o Mitsubishi Eclipse? Isso, era o Eclipse, o Lancer. O Colt também tinha a L200, né? Que já era uma caminhonete consagrada. A gente sofreu alguns percalços do mercado, que na época a Mitsubishi decidiu trocar a fábrica do lugar, que era nosso fornecedor, era na Coreia, foi para o Japão e ia para a Coreia, e daí o que aconteceu? A gente ficou 2 anos sem recebimento da caminhonete. E o que terminou de matar o negócio, assim, foi que voltou a alíquota de importação de 35% para 70%. Então, a gente já estava acostumado a vender um carro por R$45 mil na época, por exemplo, e começou a custar 90 no outro dia. Então, nos últimos 6, 7 meses, a gente já estava pensando em ir para outro negócio, né? Aí, o que aconteceu? Aonde a minha família veraneia, lá em Atlântida, né? É uma rua que ela tinha uma característica, os concessionários de Renault, quase todos do Rio Grande do Sul veraneavam naquela rua. Estavam ali. Aí a gente tem amigos da longa data que tinham sociedade da concessionária Renault em Porto Alegre, e
e daí Novo Hamburgo, Porto Alegre, e aí eles comentaram que tinham empresários que queriam abrir em Santa Maria. E aí a gente falou que a gente tinha interesse, né? Então, meu irmão mais velho, o Daniel, falou que tinha interesse e eles vieram com uma comitiva visitar Santa Maria, né? Quando eles fizeram a primeira visita, eles falaram assim que a gente tinha estrutura, tudo, mas o valor da reforma, investimento, era um valor astronômico, assim. Mas depois a gente viu que eles estavam, parece que tirando uma temperatura para negociar com o grupo, né? E aí alinhavou para a gente trazer a Renault. A Renault é uma marca consagrada, assim, no mercado europeu, é uma marca bem conhecida, né? Então, quando a gente inaugurou, a gente viveu aquela fase, assim, do Ayrton Senna, um pouquinho depois daquilo ali, né? A Renault já tinha um nome muito forte, né? Então, ela tinha ganhado 8 vezes seguidas o campeonato de Fórmula 1, né? E a gente surfou essa fase de uma marca trazendo novidades, comprando o mercado, mostrando uma novidade, né? Porque realmente naquela época que a gente chegou, tinham 4 marcas só, né? Então, quando o cliente saía de comprar os carros... Era sempre as mesmas, né? Sim. GM, Volkswagen, Fiat... eu confesso assim que foi um trabalho duro, é um trabalho de Isso que é mais ou continuidade. menos 2000 alguma coisa? Foi em 97. A 97 gente inaugurou quando... a concessionária em 97. Já a gente tinha feito E era só as 4 marcas, por exemplo, no estado, né? Muito forte. Muito forte essas 4 marcas. Começou, aí tinha as outras marcas que como deu aquela primeira onda dos carros importados, né? Deu problema. Mas assim, aí o que aconteceu? A gente foi trabalhando e com o decorrer do tempo o pessoal foi conhecendo a marca, foi conhecendo os novos modelos, né? Aí tinha o Laguna que a gente vendia também. Renault 19, Laguna e coisa. Hoje tu olha carro de 25 anos atrás, tu diz, cara, como é que... Mas naquela época a Renault era uma marca muito bem colocada. Lembra né? o Clio quando foi lançado? O Clio, a gente vendia o Clio Maradona, né? Que a gente fala que era uma baratinha, né? Depois lançaram em 2000 o Clio fabricado no Brasil. Ah, tá, não, é isso que até porque eu te falei que o meu primeiro carro, na verdade, o meu primeiro carro zero que eu pude comprar foi, eu acho que 2000 e alguma coisinha, foi um Corsa. Uhum. E aí no ano seguinte eu troquei e peguei um Clio. E vou dizer que carrinho. Tu teve o argentino ou tu teve o fabricado no Brasil? Eu meio arredondadinho. O arredondadinho era o brasileiro. Brasileiro, né? A Renault ela inaugurou a fábrica em 97 no Brasil, né? No complexo Ayrton Senna. Que em São José dos Pinhais lá. Hoje eles fazem diversos carros. Que foi em lá. Uruguaiana, comprei, já tinha loja nessa época. Isso. Aí depois a primeira filial que a gente inaugurou, depois Santa Maria, foi Uruguaiana. Era, se não me engano, na Presidente numa esquina Vargas, até, uma né? esquina. Eu me lembro. Aquele imóvel lá a gente adquiriu, inclusive, era um imóvel que era da Cooperativa de Ferroviários, né? Acho que é uma quadra da praça ali da rodoviária, isso, né? Isso aí. Hoje, olha o destino, como é que é as coisas, né? Hoje eu tenho na frente da praça uma loja nossa, uma filial da parceria. Ele é tombado pelo patrimônio histórico, aquele prédio lá. Inclusive, aquele prédio, ele foi feito pela Cooperativa de Ferroviários, né? Ele tem uma característica, aquele prédio ali, ele não tem viga. O teto é feito tudo de trilho de trem. Trilhos de trem. Inclusive, para pegar celular é um drama lá dentro. Isola. Mas assim, no presídio pega ali, não. Como é incrível como isso afeta o sinal, né? Mas não tem um pilar dentro. Inclusive, a gente está fazendo uma reforma agora na concessionária, adequando as novas normas da Renault, padrão mundial. Para o padrão mundial. Segunda pergunta que eu tenho aqui. A Itaimbé é uma concessionária autorizada Renault, mas o que você acha que faz a marca Renault tão especial hoje para o cliente? Olha, o trabalho a longo prazo, né? A Renault é uma marca que ela prioriza assim, a satisfação pós-venda. Ela se preocupa muito com os níveis de satisfação. A gente tem uma empresa terceirizada, que é uma empresa conhecida no mercado automotivo, que ela faz pesquisas de nível de satisfação dos clientes. E a Renault sempre tem se colocado muito bem nisso aí. E uma das coisas que é os pilares da Renault.
qualidade de produto, qualidade de atendimento. A gente trabalha muito forte hoje as tabelas de preço fechado dos veículos, né? Porque o carro, ele não adianta ele ter um custo-benefício bom na compra e ele ter um custo de manutenção caro, né? Então, a gente entende que tu vender um conjunto para o cliente e tu mostrar uma credibilidade é uma coisa que faz diferença no cliente a longo prazo. Então, a gente entende assim, ó, que tu vai colocar a tua família dentro desse carro, tu vai viajar, tu tá até arriscando. Então, a gente pode falar basicamente assim que qualquer carro faz qualquer coisa, viaja de fato assim. Mas o nível de segurança, a responsabilidade de tanto tu ter um produto que tu pode confiar, a manutenção, a gente fala muito, trabalha muito com a equipe de pós-venda lá, a responsabilidade de fazer um serviço bem feito, não simplesmente fazer o que o cliente está precisando, mas tem muitas coisas. O carro, ele é um produto, é um conjunto de peças de mais de 10 mil peças. Se tu não fizer um projeto bem feito, que não depende de nós, depende de uma marca que tenha a qualidade que a Renault tem. Se tu não tiver uma infraestrutura, uma equipe treinada, tu automaticamente vai influenciar no nível de satisfação do cliente. Então, tu sabe que se tu trabalha com muita qualidade, mas tu deixa a desejar em algum momento, a tua imagem cai. Então, a gente trabalha isso muito a longo prazo. Nossos níveis de satisfação, tanto de concessionária como de marca, são os mais recomendados hoje dentro do mercado. Eu sou né? testemunha, o tempo que eu tive, que eu fui cliente, sempre era muito bem atendido, não porque tu tá aqui, mas sempre foi. O carro sempre foi muito bom. Depois voltei à GM, se eu não me engano, eu tive um Vectra. E aí eu não sei se até era, tu falou agora que a concessionária Santa Maria era um pouco para baixo do hospital, não era na esquina? Não, ele ficava Que na esquina teve no lado do edifício Itália ali, é uns 50 metros da esquina ali Tinha um na esquina que era Floriano GM com a uma Presidente. época, né? Lá em 2000, alguma coisa, tinha uma GM na esquina. Bem bastante tempo Foi atrás. ali que eu comprei um Vectra. Me lembro que uma vez eu vim a Santa Maria, dei uma curiosidade e comprei um Ali Vectra. era no lado do Guanabara. Ali era no lado do Guanabara. Aí eu comprei, passei para GM. Esse Vectra, até eu me lembro, tinha uma promoção, tava lá, disse, eu vou comprar esse carro, vou trocar por uma casa. E dava um risada em mim. 6 meses depois, um senhor da família Vargas, lá em São Borja, ele se apaixonou, ele tinha olhado assim, mas que Vectra diferente esse, que modelo diferente. Aí ele chegou lá um dia e disse pra mim assim, tu tinha me falado que tu procura uma casa, né, não sei o quê. Eu digo, sim, queria um apartamento pra mim. E ele, então me dá o teu Vectra, eu dou a chave do apartamento que eu recebi num negócio agora, daí eu te entrego isso aqui. Eu digo, tá, mas eu ainda tenho que pagar umas 20 parcelas ainda do Vectra. Não tem problema, segue pagando, pega o apartamento, entreguei o carro pra ele. Fiquei mais uns 7 meses depois a pé, ia pro quartel de bicicleta e troquei pelo apartamento. E aí depois voltei pra... Aí eu comecei na Ford, quando eu comecei a vir pra Santa Maria, com atendimento, aí com o Carlinhos, com amizade, fui pra Ford. O que eu quero dizer com isso? Que o atendimento da Renault, o carro da Renault sempre foi bom. A Ford, o atendimento também é diferente do carro, é bom. E se pegar outros carros, outras situações que eu tive, e aí eu falo aqui, por exemplo, do elétrico, eu apostei na questão do elétrico inicialmente, eu tive uma experiência com a Jaque Moto muito difícil. Tanto é que um dos meus carros elétricos está lá, há 30 dias vai fechar agora, está na garantia, não resolveram, e há uma semana eles não respondem, não atendem, não respondem, não fala. Então, ver que a experiência do cliente é fundamental. É isso que eu te falo, assim, né, Rodrigo? Eu como empresário, assim, a minha família, a gente analisa muito essa questão da infraestrutura, né? Não adianta tu ser um cara qualificado, estruturado, treinado, mas se tu defende uma marca que não dá suporte, né? Então, tem muitas coisas que dependem da fábrica. É lógico que tu vai só fazer parcerias e tu defender uma marca que tu sabe que tu vai ter respaldo, né? Então, assim, agora não vamos ser ingênuos dizer que nenhuma marca não tem problema. Todas as marcas... Não, vai ter um problema. Agora, tem algumas que têm bem mais problema que a gente tem que daí a parte do profissional, primeiramente escolher, né, qual que é a marca que tu vai defender, né? Eu tenho os Kwid na empresa também, tem Kwid na empresa. Mas então... eu vou te dizer, o mercado automotivo, ele sofre altos e baixos, né? Mas a credibilidade, a responsabilidade de uma marca assumir é uma coisa a longo prazo. Então,
Mas o pós-venda já é diferente, a gente sente no pós-venda. E aproveitando falar em pós-venda, quais são daí? Abriu a filial, a primeira filial uruguaiana, depois? A gente abriu Uruguaiana, depois surgiu as opções de mercado, as condições de mercado que aconteceu, a gente acabou adquirindo o Bagé. Se eu não me engano, o Bagé foi 2002, Uruguaiana foi 2002, Bagé foi 2006, por ali. E depois a gente entrou com a concessionária em 2014, a gente adquiriu a concessionária em Juí, que era da Subra. E nessa negociação a gente adquiriu mais 2 concessionárias Nissan também. Com o decorrer do tempo a gente dividiu Nissan o grupo, aqui né? de Santa Maria e A gente Nissan... tinha 5 concessionárias Renault e a gente tinha 3 concessionárias Nissan, Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo. A Nissan tá aqui em Santa Maria está onde? Ela fica ali na Bela Trento, um pouquinho abaixo da Bela perto da Trento, na empresa João Luiz diagonal Pozobon, ali. né? Hoje ela não faz mais parte do grupo, né? Eu brinco dizendo que é concorrência de sangue, né? Mas é uma marca muito boa também. Ela tinha aliança mundial entre a Renault e a Nissan, né? Agora eles terminaram essa aliança aí, mas a Nissan ela entrou no mercado brasileiro quando ela fez essa fusão, ela fez uma complementação de mix da Renault. E com o decorrer do tempo, logicamente, com o crescimento da Nissan, começou a ter os objetivos individuais, né? E começaram a virarem concorrentes, que hoje de fato A Renault é uma né? marca Francesa. Francesa, né? Renault. Isso. E a Nissan é japonesa, né? Nissan japonesa. São... Que em 2000 aconteceu aquela fusão, né? Colocaram o brasileiro Carlos Ghosn, administrando, sendo CEO da Renault e da Nissan. A Nissan comprou 40% das ações da Nissan. O Carlos Ghosn entrou em 2000 e ele fez uma reformulação total da marca, né? Um volume demitiu 20 mil pessoas na primeira semana de trabalho, mandou remodelar todos os carros e levantou a marca. A Nissan em 2010 ali até 2020, ela teve um crescimento contínuo, né, de todas essas mudanças que o Carlos Ghosn fez, né. E depois aconteceu essas coisas que deu um problema no Japão, eu particularmente, minha opinião, que a Renault e a Nissan fizeram uma parceria e fizeram uma fusão com a Mitsubishi. Eu acredito assim quem é japonês, eles são muito ligados às marcas. Tem gente que trabalha a vida inteira na Toyota, tem gente que trabalha a vida inteira na Nissan e tem gente que trabalha a vida inteira na Mitsubishi. E tu pegar um brasileiro e dizer que todo mundo tem que trabalhar junto agora, eu sinceramente eu acho que o Carlos Ghosn deixou a desejar, assim, fala em sonegação e coisa, mas eu acho que prepararam o negócio para derrubar ele, porque eles não queriam ficar junto, aquelas marcas lá, né? Era uma maneira de divisão, né? A família, tu falou, foi através do teu irmão que começou a Renault aqui em Santa Maria. Sim. Como é que está o grupo hoje com esse aumento? Disse que depois veio a questão das concessionárias da Nissan. Como é que foi essa... O que aconteceu? Como as marcas elas tinham essa fusão, né? A nível mundial, eles começaram quem tinha Renault tinha a possibilidade de adquirir a marca Nissan, né? Teve alguma facilidade, sim, da parte das montadoras, mas com o decorrer do tempo começou a separar esses target, né? Esses alvos aí de mercado, e a Renault, ela automaticamente ela começou a ter uns objetivos diferentes da Nissan, viraram concorrentes e automaticamente tem muitos grupos que têm as duas marcas, né? Mas hoje a Nissan está sofrendo uma situação que se ela vai fazer fusão com a Honda, isso aí para o concessionário, ele é a última ponta, mas isso eu digo que é uma briga de cachorro grande, né? Com o decorrer do tempo eles vão resolver, já surgiu até hipóteses aí da Tesla comprar a Nissan, né? Então, no passado, vocês podem pesquisar, assim, vocês vão ver que já teve situações que concessionário Chevrolet, que a Chevrolet estava mal nos Estados Unidos e coisa, então, a longo prazo se resolve. Então, porque assim, se tu tem
se tu tem uma doença que ela é muito forte, tu tem que tomar antibiótico, né? Um antibiótico no mercado automotivo, muitas vezes, ele tem que ser uma receita, uma medicação forte, né? Então, eu entendo que essas mudanças vão ocorrer. E é de mercado, O né? mercado, Esse ele é muito balanço todo. dinâmico, então, E assim, agora com a vinda dos elétricos, com as chinesas entrando com tudo. o pessoal fala assim, muito que se tu não gosta do chinês, tu tem que torcer pelo chinês, porque o chinês ele fez esse choque Essa no mercado revolução, né? automotivo. Revolução. Então, assim, até eu te digo que tu conversando comigo essa semana lá, né, Rodrigo? Tu é um cara tu é um visionário, que eu falo muito para os clientes do carro elétrico hoje. Ele é uma mudança, é uma novidade, né? E, inclusive, as coisas que eu falei para ti porque tu é um cara que tem mais conhecimento, né? Agora eu tenho clientes, assim, que não querem o carro elétrico, claro que a gente tem que respeitar a individualidade de cada um e identificar a necessidade aonde que o cliente mora, se ele mora em apartamento, se ele mora em casa, porque daqui a pouco o cliente quer ter um carro elétrico para diminuir o custo operacional, mas se ele não consegue carregar em casa, ele vai criar um problema para ele também, né? Então, o Brasil, ele está entrando na fase agora dos carregamentos. Eu acho que assim, ó, nos próximos 2 anos a gente vai ver uma mudança de infraestrutura, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, né? O pessoal fala hoje que o número de carregadores do Brasil é insuficiente pelo volume de carros, mas tem uma pesquisa que já está comprovada que 90% de quem tem carro elétrico carrega em casa, né? Então, tu já planeja aquela estrutura, tu já Eu já tem um faço há carregador. 4 anos e meio isso e já... Quem entrou primeiro tu é um cara que sabe disso aí, que quem entrou primeiro nesse negócio da usina solar, das placas solares, do carro elétrico, surfou uma onda de grandes vantagens financeiras, né? Então, eu posso te dizer assim que nos próximos 2 anos vai melhorar muito a infraestrutura do Brasil. O Brasil está conhecendo agora essa infraestrutura. Os Estados Unidos lá, eles falam que tem 170 mil carregadores. A Tesla fez o próprio mapa deles, né? Um mapa dos Estados Unidos. Eu te confesso assim, ó, eu quando viajo para os Estados Unidos, eu vejo que a Tesla é uma grife, né? Quando tu tem um carro elétrico, tu vai ver onde tu carrega. Agora a Tesla, tudo que é lugar, tem carregador. Tem estacionamentos, áreas de estacionamento dos shoppings, só carregador Tesla. E lá, os 170 mil, lá a qualidade dos carregadores são muito mais fortes também, Tudo né? mais rápido, né? E eu acho que agora os Estados Unidos está seguindo a situação, o mercado chinês, né? O mercado chinês tem 2 milhões de carregadores, né? Mas eu acredito que essa mudança vai ter o cliente que vai direcionar indo para o carro a combustão, que tem uma necessidade de carregar, viajar, que não tem A viagem do carro elétrico pode ser feita. Eu sou um cara que viaja com carro elétrico também. É uma viagem mais planejada. Tu vê onde é que tu vai parar, quanto tempo tu vai ficar. Inclusive, assim, é uma coisa muito delicada quando tu fala o carregamento do carro elétrico, né? O carro elétrico, ele depende muito da estrutura de carregamento, da velocidade do carregador e se o carro suporta um carregamento rápido. Não adianta ter os dois, a estrutura e um carregamento rápido, se o carro não aceita. E o carro não comporta. E isso para nós é uma vantagem, né? Que a Renault, ela lançou o Megane, que falam que é uma nova fase da Renault no Brasil, né? E tem várias tecnologias do Megane que está vindo na linha Renault agora. Muitas tecnologias do Megane estão vindo no Cardian, né? Então, por isso que eu falo que o Megane não necessariamente o cliente vai comprar o Megane, mas ele vai conhecer tecnologias que estão vindo nos próximos carros da Renault. E o Megane, ele vem com carregador, com inversor de 22 kVA em baixa rotação, em baixa corrente baixa e em alta até 130 kVA. Então, traduzindo isso, é velocidade de carregamento. É o mesmo carregador do Porsche Taycan. Então, para quem tem um carro elétrico... Poucos carros têm essa capacidade. A Renault, o Megane, já está pronto para a próxima geração de carregamentos rápidos, né? Só os carros de luxo, né? Só tem carros só tem luxo. carregadores em Santa Catarina lá que já tem de 100 kVA, né? A capacidade do Megane hoje é de 60 kVA de bateria. Então, esse carregamento aí tu carrega em 15 minutos o carro de forma rápida, né? Dos 80 que chama, né? Para quem tem carro elétrico e sabe, assim, ó, ter velocidade de carregamento faz muita diferença, né? Muito, muito.
O grande segredo está aí, na questão do carro, como ele recebe. Só para as pessoas entenderem a carga que vem do inversor, o que significa? Quando ela vem em carga baixa, vamos dizer lenta, é que o carregador entrega no veículo e o veículo faz essa conversão, por isso que ela fica mais lenta. Uhum. Quando o carregador tem a capacidade de fazer a conversão, né, que ela vem a CA para CC, ou seja, a corrente que tu tem na tua casa é uma corrente alternada e a corrente da bateria tem que ser uma corrente contínua. E essa troca, quando é feito no carregador, ela vem rápida, que é os carga rápida. E aí o carro só aceita. Mas só que muitos carros não conseguem chegar a 60 para aceitar. Então depende como entra. Quando o carregador não faz essa troca, quem faz a troca é no veículo. Por isso que ele fica muito lento, porque não tem uma capacidade rápida de fazer essa troca dessa mudança. Aí entra a questão da tecnologia, né? O Megane, ele é um carro que ele tem 300 patentes no mercado automotivo. Ele é um dos únicos carros elétricos que ele tem isolamento da bateria entre a carroceria e a bateria. Ele tem um isolamento acústico. Ele tem vários... Já são baterias por módulo já, né? Sim. E ele também... A Renault, ela testou há 10 anos carros elétricos no Brasil. Inclusive, em Fernando de Noronha, 100% da frota lá é da marca Renault. Tem um projeto grande da WEG dele. E eles já sabem o que acontece quando vicia as baterias, né? Hoje, eu entendo assim, ó, ninguém gosta de mudança. Aí tu falar que em vez de tu abastecer, tu usa o carro elétrico. O carro elétrico é um carro que tem muito conforto. Então assim, agora vai vir tecnologias da Renault, a Renault vai para lançar um carro híbrido também, que vai ficar nesse meio termo. Se tu quiser ficar abastecendo, tu vai. Se tu quiser ficar no elétrico, tu vai também. E a Renault já tem um canal, o que fazer com as baterias caso elas viciem. Tu vai poder trabalhar com elas, botar com bateria estacionária em casa. Aí tu vai transformar o teu sistema de on-grid. Essa vai ser a evolução. Né? Mas eu acredito também numa mudança, que o que está acontecendo? O carro, essa situação do carro elétrico faz com que a manutenção seja muito mais barata, né, com o decorrer do tempo. Então, eu acredito que o especialista do motor, ele vai diminuir e vai começar o especialista da bateria, né? Que hoje, cada vez mais, esse volume de tecnologia faz com que aumente esses profissionais novos, né? Em São Paulo já começou a aparecer profissional que ele identifica. Inclusive, os clientes comentam muito, mas para trocar uma bateria dessas, né? Eu brinco dizendo que é o baterão, né? Que é a bateria de tração. A gente é acostumado a trocar bateria de acessórios, que é uma bateria pequena, né? Mas essa bateria, tu vai trocar os módulos da bateria. Tu vai abrir, tem um sistema que identifica qual a bateria que qual é a bateria que deve ser, tu vai trocar os módulos da bateria. Então, como se fosse o pessoal que está nos assistindo, é difícil, como se fosse vários copos assim, né? Os módulos são vários copos. Isso. Esse deu problema, sacou, colocou o novo. Isso essa aí. Tendência que vai ter no mercado. Isso aí. Então, assim, até a gente perguntar, mas o que acontece? A gente já fez manutenção. Esses produtos, eles estão sendo lançados com uma qualidade já de durabilidade, né? A Renault, ela garante 8 anos de garantia. E as garantias, eles conhecem muito o produto, né? Porque tu largar uma garantia de 8 anos... 8 anos, eu vou te dizer assim, ó, o volume, claro que todo carro tu tem que ter uma manutenção. Mas tem aquela pergunta que as pessoas fazem, né? Tá, mas e a desvalorização? Eu sou testemunha, se disser a desvalorização do meu carro, que eu peguei, foi um dos primeiros que chegou no Brasil com autonomia de 400, e pela marca que eu falo, que para mim, a Jack Motors, olha, infelizmente, mas mesmo assim, é um carro que a desvalorização, ok, entre aspas, for analisar, só que os mais novos agora que estão vindo, a desvalorização já está bem menor no mercado. A tendência das pessoas... Porque o pessoal está perdendo medo, né? Exatamente, a tendência do pessoal confiar, pegar usado. Porque o maior medo é a bateria. Não, pega esse carro um ano aqui. Como tem 8 anos de garantia, então tu imagina, em 8 anos o carro mais do que você pagou. Então não tem erro. Se em 8 anos o carro for jogado fora, não tem o que tu fazer, ele já se pagou. O carro, a avaliação do carro, do recebimento, da desvalorização está muito linkado à assistência que ele tem. Então, essa marca que tu falou, eu acredito assim, ó,
É por te o próprio afeta problema da mais. marca, do atendimento da marca. Mas eu vou te dizer assim, ó, tu não tem uma concessionária local, Isso, pode ter certeza tudo, que te tudo. influencia, porque tu é um empresário de Santa Maria. E eu vou te falar assim, ó, quando tem algum problema, tu poder resolver, tu vai ali, tu resolve, é mais rápido. Não, outra coisa, pega para a equipe, Então, tu leva pegar aí lá. lá em Porto Alegre, eu vou te dizer essa questão de logística, assim, ó, eu tenho uma moto que tem concessionária em Porto Alegre lá, faz diferença. É muito grande. Faz diferença. Então, assim, ó, a infraestrutura da marca, tu ter concessionária, se tu não tem, automaticamente aumenta um pouquinho essa questão da desvalorização. Mas tu é um pioneiro, né? Então, tu pagou o preço, mas hoje tu tem um conhecimento também. Eu paguei o preço pela trazer a novidade, a inovação, né? Como é a minha área, moto elétrica, carro elétrico, eu apostei colocando carregadores no estado, porque era para ser pioneiro, né? Então, se eu analisar a perda que o carro teve lá daquele tempo, primeiro lugar, financeiramente, se botar na balança, está quase que equiparando, nesses 4 anos e meio, está quase que equiparando. Mas o marketing que foi feito sobre isso também, pela questão da empresa, ele daí sim já separou o negócio. Eu te confesso, assim, que eu sou o cara que experimenta todos os carros, assim, ó. Trabalho muito endomarketing dentro da empresa, então as dúvidas que os clientes têm hoje sobre um carro, consegue responder. Ainda mais dentro da Renault, a equipe, quando chega o carro, também tem essas dúvidas. E eu falo para eles, olha, se vocês tiverem dúvida, vocês não vão tirar as dúvidas dos clientes. Tira comigo. E eu fui um cara assim que quando a Renault falava até 298 km no Kwid, na cidade, eu fazia. Até 240 na estrada. Peguei uma vez, viajei para Bagé. Confesso, né? Viajei que nem um crente, né? Viajei 80 km por hora, mas assim, de fato, tudo que estava preconizado... O elétrico, se tiver 80, ele vai. Tudo que estava preconizado, que a marca, de fato, falava, olha, ele faz isso, quilometragem, isso aí. Eu fiz e testei. E se tivesse que ficar na rua, eu ia ficar porque a gente tem uma responsabilidade da imagem, né, de grupo, porque a gente fala, de fato, o que a Renault passa para nós. Mas a gente não só acredita no que a Renault fala para nós, mas a gente testa, de fato. Então, no momento que tu vende um carro para o cliente e tu prova, tu vê, de fato, que tu viveu aquilo ali, aquela experiência, e o carro, de fato, ele garantiu o resultado, tu tem muito mais confiança de dizer para o cliente, pode confiar em mim, que eu fiz isso aí. Então, o Megane, o pessoal fala muito, não, o carro elétrico é um carro para ficar na cidade. Não, eu viajo direto para Santa Catarina, pouco Megane. E para lá melhor ainda, porque lá as temáticas melhor ainda, então, até eu acho que tem uma fase que tem que mudar agora Santa também. Catarina, Paraná e São Paulo, Rio de Janeiro, tá... Hoje no Rio Grande do Sul tem muitos carregadores de graça, né? Que eu acho que isso aí vai ter que terminar. Porque quem é que é um empresário que quer investir numa infraestrutura de carregamento, vai investir com um monte de carregador de graça? Hoje, com o volume de carros que tem, já está apertado esses carregamentos. Só para te ter uma noção, por exemplo, ali na empresa, nós tinha de graça. Aí eu alterei, porque agora o volume começou. Sim. Só o mês passado foram 4.000 kW de abastecimento. Puxa vida. Então, tu imagina a de graça ali. Inclusive, assim, ó, a gente está, hoje com o concessionário, a gente tem ponto de carregamento na concessionária ali, para quem compra carro da marca, né? É uma novidade, mas eu vou te dizer, com o decorrer do tempo, vai ter vários carregadores de alta potência disponíveis, como tem os carregadores de postos hoje, né? Eu mesmo já tenho 5 assim dessa maneira, que o cara chega com o aplicativo mesmo, já vai A Shell tem, eu em Criciúma eu abasteci no Shell Recharger, né? Que eles têm uma rede de carregamento elétrico. E isso aí, com o decorrer do tempo, vai disseminar nas outras cidades. E é muito simples, é muito fácil. Tem um plano do governo aqui que eles fizeram do Rio Grande do Sul, né? Que é Santa Maria, tem Santa Maria, tem Eldorado, aí tem aquele caminho que vai para Pelotas, Rio Grande, né? Na verdade, o caminho esse foi pela universidade aqui. Isso. Que pega Porto Alegre para Pelotas e essa linha para cá também. E é muito forte a estrutura de carregamento no Uruguai ali, né? O Uruguai já está preparado. O Uruguai está bem mais à frente que nós. Há 3 anos atrás, o Uruguai já tinha estrutura pronta. Eu tenho ouvido falar muito aí que a energia solar está cada vez mais forte, né? Quando lançaram o Megane, falaram que o Brasil tem 4 vezes mais luz que a Europa, né?
que o pessoal fala muito, mas como é que tu vai ter carro elétrico se na Europa lá estão usando, ligando usina diesel para alimentar o carro elétrico? Não, Sim, mas aqui nós temos... lá tu tem vários meses que ficam nublados, né? Então a energia solar depende disso, né? Para só o pessoal ter noção, é custo zero para mim, porque eu abasteço ou de dia quando estou na empresa, o sol está pegando, está gerando, então é direto, ou em casa. E em casa eu não deixo para abastecer de noite. Eu sempre abasteço também de dia, justamente para mim aproveitar e ser zero de consumo. Tanto para a questão meio ambiente, como para não pagar imposto para o governo, porque se a energia que injeta e volta, ele tira o impostinho. É uma pena essa questão aí, né? A gente depende muito da política, né? Não, mas hoje, se nós for falar aqui, eu vou começar a chorar, nem quero falar. Mas brasileiro, cara... O que eles fizeram com o mercado da energia solar, sabe o que saiu agora os vídeos falando de Minas Gerais, que tu só pode gerar luz à noite? Aqui no Rio Grande do Sul está a mesma coisa, eles estão reprovando quase tudo que é projeto, fazendo essa mesma situação. Então dá vontade de chorar. Eu tenho filas de clientes querendo comprar e não consigo. O empresário brasileiro, ele é um cara que ele dá certo em qualquer lugar, porque esse fator político no Brasil, aí, ele gera muita instabilidade para quem está investindo. Muito complicado, né? Muito complicado. Mas a nossa conversa, já passou o tempo aqui. Estamos na nossa linha final, então queria te agradecer pela participação. Espero que o pessoal tenha ajudado também um pouco a abrir esse horizonte, né? Nós falamos sobre carro elétrico, sobre experiência. E queria que falamos sobre Estados Unidos, a diferença, né? Até inclusive mão de obra, a burocracia. Programa muito bom. Eu queria que tu encerrasse para essa câmera aqui a tua mensagem, essa mensagem que nós vamos levar, e ela vai para o Instagram oficial do Raizcast para chamar as pessoas para todos os programas. Fica à vontade, pode ser empreendedorismo, pode ser vida, a mensagem que tu quer passar para as pessoas. Queria agradecer a presença por fazer parte desse programa aqui. Minha mensagem é que cada um que esteja trabalhando, que procure fazer o que gosta, porque quem faz o que gosta vive de férias, né? Então, uma das dinâmicas que eu uso dentro da empresa lá, quando eu contrato alguém na parte de vendas, é forçar um pouquinho para ver se a pessoa realmente quer aquilo, né? Então, que ela não vá simplesmente por a questão de salário, porque se ela tiver hora para ir embora, se ela se preocupar, tô tanto tempo aqui, ficar sempre cuidando do relógio, ela não está fazendo o que ela quer. Então, é uma coisa que eu faço muito claro para todos os colaboradores, que eles façam o que eles gostem, né? Porque eles fazendo o que eles gostam, eles têm muito mais qualidade de atendimento e eles têm muito mais retorno para a vida deles também, tanto financeiro quanto em a questão de satisfação, né, profissional. É isso aí. Tanto é que tu vai num assunto, eu sempre digo, quando tu vê a hora passou, significa que tu está gostando e é muito mais fácil. Tem que fazer o que gosta. Então, queria agradecer por a participação aqui, agradecer a todos que estão ouvindo ou que estão assistindo ao nosso programa. E encerro o programa com aquela velha frase: fiquem com Deus.